Na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo do calor latente. Vocês podem acompanhar no livro 6, das páginas 45 a 48. Esta é uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Nas nossas últimas aulas, nós viemos estudando o calor. Vimos que calor é uma transferência de energia térmica entre corpos que estão em diferentes temperaturas e que, após a transferência de energia térmica, podem acontecer duas coisas. Podem haver mudanças na temperatura dos corpos e pode também haver mudança de estado físico. E nas nossas aulas da semana passada, nós aprendemos a calcular a quantidade de calor necessária para que acontecesse uma mudança na temperatura. Então, nós estudamos aquela expressão que relaciona a quantidade de calor com uma certo ΔT, né? Uma variação de temperatura. E na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular a quantidade de calor necessária para que ocorra uma mudança de estado físico. Vamos lembrar então o que significa, né, cada um dos três estados físicos que nós conhecemos. No estado sólido, as moléculas do material estão fortemente ligadas e a movimentação delas existe, mas é uma vibração, cada uma no seu lugar. Já no estado líquido, essa ligação entre as moléculas diminui e elas podem se movimentar com mais liberdade, podendo até fazer movimentos de translação. Já no estado gasoso, a interação molecular praticamente não existe e elas se movem com toda a liberdade e, né, ocupam um espaço maior. Nós temos alguns nomes que representam as mudanças de estado físico. Então, nós dizemos fusão para quando a substância está passando do estado sólido para o líquido. Dizemos vaporização quando a mudança é do líquido para o gasoso. Do gasoso para o líquido, podemos dizer liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, dizemos solidificação. Se a substância passar diretamente do estado sólido para o gasoso, diremos que é uma sublimação, e do gasoso para o sólido, sublimação inversa. Então, lembrando, né, que todos os estados da matéria estão relacionados com a ligação entre as moléculas. A ligação é mais forte no estado sólido e praticamente não existe no estado gasoso. Vamos iniciar então estudando o primeiro tipo de vaporização, que se chama evaporação. Evaporação é quando a gente deixa alguma coisa que está molhada e após um certo tempo a gente verifica que ela secou, né? Então, quando alguma roupa seca ou o chão molhado, alguma coisa seca, é porque aquela água evaporou, o líquido evaporou. E a evaporação pode acontecer a qualquer temperatura, mas ela pode ser mais rápida quando a temperatura do ambiente for maior, quando a área de contato da superfície com o ar for maior e também quando houver vento. Então vamos entender por quê. Para que uma substância passe do estado líquido para o gasoso, as moléculas que compõem a substância precisam se soltar. E quanto maior for a temperatura do ambiente, mais energia elas vão receber para se agitar e mais fácil vai ser elas se soltarem umas das outras e se movimentarem, né, em direção ao ambiente e fazerem ali a composição da atmosfera, né, se misturando ali com a atmosfera. Então, né, quando a gente tem temperaturas altas, rapidamente a gente vai observar as moléculas dos líquidos passando para o estado gasoso. Além disso, quando a gente tem uma área de contato maior, a gente facilita a saída das moléculas da superfície
para o ambiente. Né? Se a gente deixar, por exemplo, uma roupa toda embolada, ela vai secar, só que ela vai gastar mais tempo porque não vai ser tão simples que a molécula do líquido se desprenda e se misture com as moléculas do ar. E quando há vento, também é bom, porque à medida em que as moléculas do líquido vão se soltando, elas ainda continuam próximas da superfície em que elas estavam inicialmente. E quando existe o vento rapidamente remove essas moléculas para longe e não tem perigo delas voltarem para a superfície de onde elas vieram. Então, esses três fatores facilitam a evaporação. Uma outra forma da gente vaporizar um líquido é pela ebulição. A ebulição ocorre numa temperatura fixa, que é chamada de ponto de ebulição. E nessa temperatura começam a se formar bolhas no interior do líquido. Essas bolhas são o próprio líquido que está vaporizando. Como essas bolhas são menos densas que o líquido, elas rapidamente vão se movimentando para cima e o vapor vai escapando e se misturando com o ambiente. E então a gente poderia dizer que tem dois fatores que são importantes para influenciar na mudança de estado. O primeiro é a temperatura, como nós vimos. Com o aumento da temperatura, a gente vai observar uma maior agitação das moléculas e uma facilidade delas se soltarem umas das outras, passando assim do estado sólido para o líquido e do líquido para o vapor. Um outro fator que é importante é a pressão. Então, quanto maior for a pressão, mais as moléculas vão ficar próximas. E à medida em que a pressão diminui, é mais fácil dessas moléculas se soltarem umas das outras. Então, se nós quisermos passar uma substância que está no estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, nós deveremos aumentar a temperatura e ou diminuir a pressão. Se quisermos fazer o contrário, se quisermos fazer uma substância que está no estado gasoso voltar ali ao estado líquido ou do líquido ir para o estado sólido, nós teremos que diminuir a temperatura, o que vai fazer com que as moléculas fiquem menos agitadas e mais próximas umas das outras, e poderemos também aumentar a pressão, que também é um fator que vai favorecer o agrupamento das moléculas. Nessa imagem, nós vemos uma porção de valores de temperatura para diversas substâncias e nós temos aqui de vermelho valores de temperatura de ebulição, que nós chamamos de ponto de ebulição, e de azul, valores de temperatura para a fusão. Então, todas as substâncias têm um valor, né, no qual vai acontecer a fusão e um outro valor de temperatura no qual vai ocorrer a ebulição. Então, na água, nós já sabemos, né, que a temperatura em que ocorre a fusão é o 0 graus Celsius e a temperatura em que ocorre a ebulição é o 100 graus Celsius. Esses valores correspondem à pressão de uma atmosfera. Então, nessa pressão, nós temos essas temperaturas para a ocorrência de fusão e ebulição na água. Mas, né, cada substância tem o seu valor. Então, para o etanol, o ponto de ebulição é o valor de 78,3 graus Celsius. Ou seja, o etanol vai ferver numa temperatura mais baixa que a água. E por outro lado, o ponto de fusão do etanol, né, a temperatura na qual ocorre a mudança de estado líquido para sólido, é menos 114,5 graus Celsius, ou seja, bem menor que a temperatura de fusão da água. E assim para outras substâncias, né, cada uma tem ali o seu valor de temperatura que é necessário que ela atinja para que ocorra a mudança de estado. Então, para calcular a quantidade de energia térmica necessária ou quantidade de calor necessária
para que ocorra uma variação de estado físico, nós precisaremos multiplicar a massa da substância pelo valor do calor latente dela. O calor latente é uma constante que, então, cada substância possui, que vai indicar quanto de energia cada grama, né, cada unidade de massa dessa substância precisa receber para mudar de estado. E a gente vai ter valores de calor latente para fusão e para a vaporização. Então, a água, por exemplo, ela tem um valor diferente de calor latente, de fusão e de vaporização. A unidade de medida do calor latente no sistema internacional é joules por quilograma. Então, ele indica, né, a quantidade de energia necessária para que 1 quilograma da substância mude de estado. Mas a gente também utiliza bastante a unidade calorias por gramas. Nessa tabela que vocês encontram na página 46 do livro de vocês, nós temos algumas substâncias e os valores de temperatura de fusão e vaporização de cada uma, e também a quantidade chamada calor de fusão e calor de vaporização para cada uma. Esses calores de fusão e vaporização podem ser chamados também de calores latentes de fusão e vaporização. E nós podemos pegar o mercúrio aqui como exemplo. Então, a temperatura em que ocorre a fusão é de menos 39 graus Celsius. Então, o mercúrio vai ser líquido até esse valor próximo aí de menos 39 graus Celsius. Atingindo esse valor é que será possível a solidificação do mercúrio. Já para a água, esse valor é o 0 graus Celsius. Para o chumbo é 328 graus Celsius, ou seja, em temperaturas normais assim do nosso ambiente, o chumbo estaria no estado sólido. Mas no valor aí de 328 graus Celsius, ele já vai começar a fundir, né? Então, é a temperatura necessária que seja atingida para que a mudança de estado seja possível. E também temos valores de temperatura de vaporização. Então, para a água, temos os 100 graus Celsius, para o chumbo, 1744 graus Celsius. Então, esse é o valor em que o chumbo precisa atingir de temperatura para que ele passe do estado líquido para o vapor. E temos para todas as substâncias esses valores, então, de temperatura de vaporização e de fusão. É importante entender aqui que essas temperaturas não garantem a mudança de estado. É necessário que a substância atinja esse valor de temperatura para que comece a ocorrer a mudança de estado. Mas para a mudança ocorrer, além de atingir esses valores de temperatura, também é necessário fornecer energia para a mudança acontecer. Então vamos pegar o caso da água. A água atingiu o valor de 100 graus Celsius. Para que toda a massa de água vaporize, é necessário que cada grama receba 540 calorias de energia. Então, após atingir os 100 graus Celsius, cada grama da substância precisa receber ainda uma certa energia para mudar de estado. Nós podemos pegar como exemplo ainda o chumbo. Então, vamos pensar, para que o chumbo derreta, o que precisa acontecer? Precisa chegar na temperatura de 328 graus Celsius e cada grama de chumbo, após atingir essa temperatura, ainda deve receber 5,6 calorias de energia. Então, nós temos duas condições aí, atingir a temperatura e receber ainda uma certa quantidade de energia. Aí, então, a mudança acontece. Essa mudança a gente pode representar graficamente. Então, podemos fazer um gráfico colocando no eixo das abscissas a quantidade de calor recebida e no eixo das ordenadas a temperatura. Então, esse gráfico que nós estamos vendo aqui no slide representa a curva de aquecimento da água. Então, ela vai indicando, né, uma certa quantidade de calor
que é fornecida para a água, e à medida em que ela vai recebendo essa energia, a temperatura vai aumentando e em alguns momentos as mudanças de estado vão acontecendo. Então, no nosso gráfico, os aumentos de temperatura estão indicados nos trechos em que ele está pintado de vermelho e as mudanças de estado físico estão mostradas nos trechos em que está pintado de azul. Então, nós vemos que inicialmente, né, nesse nosso exemplo, nós tínhamos o gelo na temperatura de menos 20 graus Celsius e ele começou a ser aquecido. A temperatura foi subindo até que atingiu a temperatura de 0 graus Celsius. Nessa temperatura começou então a fusão. Durante o processo da fusão, a gente não teve aumento de temperatura. A temperatura se manteve em 0 graus Celsius e toda a energia recebida foi sendo utilizada para ir separando as moléculas. E após tudo isso, né, todas as moléculas terem ali, serem separadas, a gente começou então o processo de aquecimento novamente. A fusão indica, né, a transformação do sólido em líquido. Então, no momento em que todo o gelo já passou para o estado líquido, ele pode voltar a subir a temperatura. Então, a gente vai continuar aquecendo aquele líquido, a temperatura vai subindo, até que novamente atinge uma temperatura de mudança de estado. Então, quando chega nos 100 graus Celsius, aquele líquido vai começar a mudar de estado novamente. E durante o processo de mudança de estado, a temperatura se mantém constante, no caso, né, no valor de 100 graus Celsius, aqui para a água, e só após todo aquele líquido ser vaporizado é que, se a gente continuar fornecendo calor, a temperatura vai voltar a subir. E aí o vapor vai ficar mais quente ainda. Então, esse gráfico está representando, né, todas as mudanças que podem acontecer aí com a água, desde o estado sólido até o estado de vapor de água. Um gráfico semelhante poderia ser construído para representar o resfriamento. Aí, nesse caso, a temperatura inicial é uma temperatura em que a água se encontra no estado gasoso. No nosso exemplo aqui, ela está na temperatura de 160 graus Celsius e começa a ser resfriada. Quando ela atinge os 100 graus Celsius, passa a ocorrer a mudança de estado. Do vapor, ela vai passar para o estado líquido. Quando todo o vapor se transformou em líquido e a gente continua a resfriar, a água vai ficando cada vez mais fria. Quando atinge a temperatura de 0 graus Celsius, a gente vai ter o processo de congelamento, se continuar a resfriar, né? Então, atingiu o valor de 0, é uma água gelada. Mas, se a gente continuar retirando calor, né, resfriando essa água gelada, ela vai começar a congelar. E depois que toda ela congelou, se nós continuarmos resfriando, vai ter um gelo cada vez mais frio.